Muito bem, pessoal. Como estão vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Leonardo. Mais uma vez a gente vai para uma aula de informática básica. Lembrando que essa aula é voltada para o curso de vocês, de áudio e vídeo, produção de áudio e vídeo. Então, gente, na última aula a gente falou sobre a organização do hardware, o funcionamento dos dispositivos de hardware. Espero que tenha ficado claro os conteúdos lá, tá? Nessa semana, então, a gente vai abordar outros assuntos. Para começar, nessa aula de agora, a gente vai ver sobre um pouco mais sobre o software, né? Então, o conteúdo da nossa aula hoje é a introdução ao software. A gente vai dar uma olhada um pouco mais em alguns tópicos relacionados a software, tá bom? Esse vídeo aqui vai ser um vídeo mais rápido do que os outros que eu gravei, tá? E espero que seja útil para vocês e vocês consigam compreender bem, tá? Algumas coisas que eu vou falar aqui, vou passar rápido, tá? Porque eu vou supor que, suponho não, eu sei que vocês já conhecem, vocês estão acessando esse vídeo, estão acessando o computador, estão usando pelo menos as funcionalidades básicas do computador, ok? Mas então, gente, qual é a importância do software, né, no computador? A gente viu na nossa primeira aula que o computador ele é formado por duas partes, basicamente. A gente tem o hardware e o software, né? A gente viu sobre o hardware semana passada, os componentes físicos do computador, e a gente viu que o hardware não faz nada sozinho. Ele precisa ter softwares que digam para ele como ele vai trabalhar, tá? Então, os softwares têm as instruções que dizem para o hardware como ele vai trabalhar para fazer determinada coisa. Então, pessoal, o computador não sabe fazer, o hardware não sabe fazer nada sozinho. Ele precisa de pelo menos um software, né? Bom, então com o software a gente consegue fazer várias coisas dentro do computador. A gente viu isso já nas aulas passadas, né? Desde de escrever texto simples até editar vídeos, né? Produzir vídeos no computador, jogar, entre outras coisas, tá? Então você usa computadores para várias coisas porque a gente tem software para várias coisas, tá? Bom, então, também aqui, como eu falei para vocês num vídeo passado sobre classificação de computadores, aqui eu peguei uma classificação de software que não é uma classificação oficial, tá? Essa é uma classificação que eu fiz baseado na minha experiência e também no como outras pessoas classificam software, tá? Até hoje em dia o software, essa é uma classificação já antiga, né? O software já evoluiu, né? Mas basicamente a gente tem isso aqui, tá? Então, a gente tem os softwares de sistema, os aplicativos e os softwares embarcados. Rapidinho, o que é cada um deles? Software de sistema são os programas que a gente usa básicos para fazer com que os outros programas funcionem. Basicamente isso, tá? Então, eles dão um suporte para outros programas funcionarem. Então, a gente encontra aí os sistemas operacionais, os drivers e etc. A gente vai ver um pouco melhor sobre cada uma dessas coisas mais adiante, tá? Os aplicativos são os programas que a gente costuma usar nos computadores para a gente fazer N coisas, tá? E aí incluem todos esses programas que a gente costuma usar, ok? E os softwares embarcados, que não é uma coisa muito dentro do dia a dia das pessoas comuns, né? Mais a não ser a BIOS, que é um software que a gente acaba vendo a sua execução mesmo sem perceber, mas muitos softwares embarcados são usados na indústria, né? Por exemplo, os CLPs que eu coloquei aqui são os controladores lógicos programáveis. Eles são dispositivos usados muito na indústria, né? Para controlar, por exemplo, plantas industriais e etc. Tá? Então são programas que ficam gravados dentro de chips em circuitos eletrônicos, tá? Eles ficam gravados lá, os chips podem ser remodificados, tá? Alguns chips, outros não, mas podem ser modificados na maioria das vezes. E eles, então, geralmente ficam ficam rodando dentro de um circuito eletrônico, tá? Bom, então, pessoal,
O que acontece, voltando mais para o nosso dia a dia, a gente viu essa classificação de software, como é que esses softwares eles funcionam em conjunto e o que acontece quando eu ligo um computador? Isso é importante a gente entender também, tá? Então, quando vocês ligam o computador, né, apertam o botão de ligar lá, o que acontece? Primeira coisa, tá? Pelo menos isso falando de computadores do tipo PCs, computadores desktop, notebooks que a gente tem aí. Se a gente for pensar em celulares e outros tipos de computadores, não é bem assim que acontece. Mas a gente tem nos PCs um programa de inicialização que ele vem gravado já num circuito, tá? Que é a BIOS. A BIOS é uma sigla para Basic Input Output System, alguma coisa assim, tá? Mas ela fornece, ela, nesse caso aqui, ela é um programa, tá? Que vai ser executado pela CPU do computador, logo que o computador ligar, tá? Ele vai ler o que está dentro desse chip. Então, esse programa faz o quê? Ele vai fazer uma verificação inicial no computador, verificar se memória, processador, etc. estão funcionando ok, tá? Bom, caso tudo esteja ok, tá? A gente vai passar então para a execução de um outro programa específico, que é o sistema operacional. Na verdade, a gente dizer que é um programa é uma forma genérica da gente falar, mas na verdade o sistema operacional é formado por vários programas, tá? Mas não vem ao caso a gente entender os detalhes, tá? O que interessa para a gente entender é que o sistema operacional é um software que vai ser executado pela CPU logo depois que a BIOS terminou os testes, tá tudo ok, tá? Ele está gravado no disco rígido daí do computador, tá? Então tem uma parte específica do disco rígido que diz onde o sistema operacional está localizado para que a CPU possa encontrá-lo, tá? Bom, realmente essa parte inicial aí que a gente chama de setor de boot, ela fica no início do disco rígido, tá? E a CPU vai ler essa informação e vai encontrar onde o sistema operacional está gravado e aí começa a inicialização do sistema operacional. O que ele vai fazer é carregar os módulos dele, fazer algumas verificações também importantes, tá? Para que o sistema operacional possa acessar os dispositivos de hardware, tá, do computador. Para isso, o sistema operacional tem os drivers, tá bom? Que são pequenos programas que os fabricantes de hardware normalmente já disponibilizam junto com seus equipamentos, para que o sistema operacional possa conversar, possa entender, possa interagir com esses dispositivos, tá? Porque o sistema operacional não sai de fábrica sem saber usar todos os dispositivos de hardware. Sabendo usar todos os dispositivos de hardware, ele precisa dos drivers, tá? Para poder conversar com esses dispositivos de hardware. Afinal, existem os padrões internacionais, mas muitas coisas não existe padrão e os fabricantes fazem como eles bem entenderem, né? Tem os seus próprios padrões, enfim, tá? Então, quando vocês comprarem um dispositivo de hardware, vocês normalmente vão ver que eles têm os drivers, tá? Antigamente vinham com CDs e DVDs, hoje os drivers estão disponíveis na internet, ou o próprio sistema operacional já tem esses drivers, tá? Então, vocês realmente nem precisam se preocupar em instalar nada, tá? Bom, mas enfim, o sistema operacional então vai carregar esses drivers necessários, vai carregar todos os componentes para a memória RAM do computador, os componentes que ele precisa para execução, tá? Bom, feito isso, o computador está pronto para uso. O sistema operacional, uma das outras funções dele, outras duas funções dele, tá? É fornecer um ambiente básico para executar os programas, tá? E fornecer uma interface básica para a gente usar o computador, certo? Bom, então vamos entender um pouquinho melhor o que é essa história de sistema operacional, tá? Alguns dos sistemas operacionais que a gente tem à disposição hoje no mercado, o Windows, que é o mais conhecido, talvez, provavelmente, né? Principalmente de quem não é da área de informática, certo? Utiliza basicamente o Windows, tá? Mas a gente tem também o Linux, que é um sistema bastante usado também no mundo todo, tá? Até porque muitas versões do Linux são gratuitas, tá? Então muita gente acaba utilizando. E também porque ele é um software livre. A gente vai entender mais para o final desse vídeo o que é um software livre, tá? O Mac OS X, que é o sistema que vem junto com os computadores Mac da Apple, tá? Então, se for comprar um MacBook, um Macintosh, eles vêm com
com esse sistema instalado. Na verdade, ele foi feito baseado no Linux, tá? Mas ele foi modificado, né, para ser personalizado pela Apple, enfim, para se utilizar dentro dos computadores da Apple, tá bom? Então, quem usa, tem um MacBook, por exemplo, ou qualquer computador com aquela maçãzinha lá da Apple, vai usar esse sistema operacional, tá? Ele já vem instalado nesses computadores. E para quem usa celulares e tablets, né, a gente tem basicamente hoje, nos celulares mais vendidos aí, a gente tem dois sistemas operacionais. O Android, que é o mais conhecido aqui no Brasil, e o iOS, que vem junto com os celulares da Apple também, tá? Os celulares da Apple vêm com o iOS. O macOS X é só para os notebooks e computadores desktop da Apple, tá? Bom, vamos falar um pouquinho melhor sobre o Windows, tá? O Windows, então, ele é um sistema operacional desenvolvido por uma empresa, a Microsoft, tá? Apesar de muita gente instalar ele de forma pirata, de graça, ele é pago, tá? Ele é um sistema pago. Então, quando vocês compram um computador com Windows, vocês estão pagando também o valor da licença. A gente chama de licença. A licença é um direito de uso, tá? Quando vocês compram um programa, na verdade, vocês estão comprando uma licença, uma ou mais licenças, tá? Que vocês pagam, que é uma autorização de uso que a empresa está dando para vocês usarem o programa, tá? Bom, hoje, inclusive, vocês compram a licença pela internet e vocês baixam o programa e quando vocês compram a licença, ele dá uma chave de ativação que vocês vão ativar o sistema. E assim com qualquer programa, tá? Pago. Bom, essa aqui é uma tela inicial do Windows, que você provavelmente já conhece, né? Onde vocês podem daí clicar, apertar Enter e ir para a tela de login, né? Ou logon, como as pessoas falam. Essa é uma palavra associada com o quê? Com o fato de eu entrar com uma identificação, né, de usuário e poder acessar o sistema. Geralmente em computadores onde eu tenho mais de uma pessoa que está acessando a máquina. Tem a lista de usuários lá na parte de baixo da tela, tá? Vou selecionar um deles e vou então entrar com a senha, ou PIN, enfim, o que vocês tiverem como identificação, tá? E aí vocês vão entrar numa área personalizada de vocês dentro do sistema, tá? Bom, quando vocês passam pelo processo de logon, vocês então vão se deparar com a área de trabalho no Windows, que também deve ser bem conhecida de vocês. Vou dar uma passada rápida aqui. A gente tem basicamente três componentes aqui. Essa é a tela principal do Windows, né, onde a gente vai acessar todos os recursos do sistema operacional. Mas a gente tem basicamente o plano de fundo, que é essa imagem no fundo, tá? Isso que apareceu o círculo aqui são os ícones da área de trabalho. Aí tem programas, arquivos que a gente pode acessar, tá? E aqui embaixo temos a barra de tarefas, que também tem programas, tem status de alguns componentes do sistema, tá? Dando uma olhada um pouco melhor na barra de tarefas, tá? Que é o componente mais importante da área de trabalho, a gente tem ali no canto direito a área de notificações, onde fica ali o relógio, o status de alguns componentes de hardware, status de alguns programas, tá? Que estão em execução. A gente tem a lista de janelas abertas ali, tá? E também a barra de inicialização rápida, tá? Onde ali ficam ícones de programas que vocês usam com frequência para execução ou programas que estão abertos, que aparece com uma barrinha branca embaixo, tá? A gente tem a Cortana, que veio a partir do Windows 10, né, com uma que a gente chama de um assistente pessoal, tá? E alguns sistemas vêm com outros, por exemplo, se vocês usam o iOS, ele tem o Siri, que é um assistente pessoal também. É um programa com inteligência artificial que o objetivo é dar um auxílio mais próximo do humano, né, da linguajar humano para as pessoas. Então, dá para vocês falarem, né? Vocês já conhecem, enfim, né? Escreverem, falarem, ouvirem o que ela tem para dizer. Bom, e o botão iniciar, que isso já vem desde lá das primeiras versões do Windows, né? Que permite a gente acessar todos os programas e todos os recursos do computador através do sistema, através desse botão, tá? Bom, então,
Os programas, o sistema operacional nós vamos usar para acessar os programas, né? Os programas vão ser acessíveis através do sistema operacional, os aplicativos, né? Estou falando no caso, tá? Bom, então esses aplicativos precisam ser instalados no sistema operacional, tá? O processo de instalação é um processo geralmente não é muito complicado, tá? Os programas vêm com instaladores, é basicamente automático, talvez só solicite algumas informações para vocês, tá? Então não é muito mistério instalar um programa, tá? Na maioria das vezes, claro. Em alguns casos pode ser mais complicado, tá? Dependendo do programa que a gente for instalar. Mas na maioria das vezes é tranquilo, tá? Mas pelo menos esses programas que a gente usa no dia a dia, esses que vocês provavelmente vão usar na produção de áudio e vídeo, são programas mais tranquilos de se instalar, tá? Bom, então a execução no Windows, no caso, só recapitulando, tá? Vocês têm 4 formas de poder iniciar a execução de um programa. Vocês podem dar 2 cliques no ícone do programa na área de trabalho. Vocês podem clicar uma vez no ícone do programa se ele estiver na barra de tarefas, tá? Essas duas primeiras não é para todo o programa, o ícone do programa precisa estar aparecendo ou na área de trabalho ou na área de inicialização rápida. O menu iniciar e a Cortana, que vocês conseguem acessar qualquer programa instalado no computador. O menu iniciar vai mostrar para vocês uma lista em ordem alfabética de todos os programas instalados, onde vocês vão ter que procurar ali pelo programa, rolando a lista para cima ou para baixo, e clicar uma vez em cima do nome do programa, que vocês vão executar o programa, ou a Cortana, que vocês podem digitar ou falar o nome do programa, e ela vai, ou ela ou ele, depende da voz que vocês tiverem configurada, né? Vai mostrar para vocês as opções encontradas e vocês podem dar um clique em cima do nome do programa quando ele aparecer, tá? Beleza, eu passei rápido por isso aqui porque eu imagino que vocês já têm alguma forma de executar os programas dessas que eu falei, tá? Não importa se vocês não sabem todas, o importante é pelo menos saber usar uma delas, tá? Para acessar os programas, ok? Uma rápida demonstração aqui, tá certo, pessoal? Eu tenho aqui a minha área de trabalho, tá? Então, o menu iniciar, clica aqui, vocês vão procurar o programa que vocês querem executar, tá? Clicar no nome dele, certo? Por exemplo, eu vou abrir aqui a calculadora, tá? Então, vou lá, calculadora. Cliquei em cima dela e ele abriu a calculadora, ok? Bom, outra forma, Cortana, certo? Eu vou digitar aqui o nome do programa, ele vai mostrar ali, ó, tá? Eu clico em cima e ele vai abrir, então, o programa que eu estava procurando, certo? Ok, vamos voltar então lá para a nossa apresentação. Deixa eu voltar aqui. Ok. Bom, gente, então, os programas, quando a gente executa eles são carregados por memória RAM, tá? A CPU começa a executar os programas, né, o processador. Os sistemas operacionais modernos, eles permitem que a gente possa executar vários programas ao mesmo tempo, tá? Agora, isso é um paralelismo de fato, né? Depende, certo? Depende. Eu falei para vocês na aula, no vídeo passado sobre hardware, que se o computador estiver equipado com vários processadores ou com um processador de vários núcleos, a execução dos programas pode ser efetivamente paralela. Eles vão estar executando os dois ao mesmo tempo, tá? Agora, o que acontece normalmente, tá? É que, por exemplo, eu posso ter até um processador com 2 núcleos, mas eu estou executando 4, 5 programas ao mesmo tempo. O que vai acontecer nesse caso, tá? O que vai acontecer, tá, é que o sistema operacional vai ficar fazendo o que a gente chama de um processo de pseudo-paralelismo, tá? Ele vai ficar trocando a execução. Ele vai executar um pouquinho de um programa, tá? Uma determinada fatia de tempo, depois vai parar, vai pausar a execução daquele programa, vai passar a executar um pedacinho do outro, pausa esse, executa o terceiro e aí vai. Até que daqui a pouco ele vai voltar para o primeiro de novo e aí vai executar de novo. Existem vários métodos para fazer isso, tá? Não vem ao caso a gente falar deles agora, mas é mais ou menos assim que acontece, tá?
Então, existe isso acontece muito rápido, essa troca, tá? E a gente não percebe. Para nós, as coisas estão sendo feitas, os programas estão em execução em paralelo, tá? Beleza. Agora, os programas também usam memória RAM, tá? Não só para armazenar as instruções deles, mas para armazenar os dados que eles estão usando no momento da execução, tá? Se a memória RAM não for, porque os programas vão pegar um pedaço da memória RAM, alguns mais, outros menos, é quanto eles precisarem, tá? E quanto o sistema operacional liberar, porque o sistema operacional controla a execução dos programas, certo? Então ele não vai liberar toda a memória RAM, até porque um pedaço da memória o sistema está usando, tá? Outro pedaço, outros programas estão usando, então dificilmente o programa nunca vai usar todo o espaço disponível na memória RAM, tá? Bom, caso o programa necessite de um espaço de memória RAM maior do que existe disponível para ele, ele vai acabar usando um sistema que a gente chama, um mecanismo que a gente chama de memória virtual, porque isso é o sistema operacional que também faz isso. O sistema operacional vai usar uma parte do disco rígido como memória RAM, como se fosse memória RAM, tá? E, na verdade, ele vai ficar trocando lá os dados do disco para memória RAM, mas o disco estaria como se fosse memória RAM. E aí isso é até um indício, né, de que se os programas começarem a usar muita memória virtual, significa que a gente tem memória RAM está aqui em falta de memória RAM, tá? Qual é um sintoma clássico disso aí? Lentidão, tá? Vocês vão começar a ver o disco rígido sendo usado com muita frequência, né? Os programas ficarem lentos, tá? Isso é um sintoma de que o computador de vocês, os programas de vocês estão usando memória virtual demais. Isso significa que tem que aumentar o espaço de memória RAM, tá? Ah, como é que eu sei que o disco rígido está sendo usado demais? Que essa é uma das características, não é só a lentidão, tá? Porque nem sempre a lentidão significa que o computador está usando memória virtual demais, que o sistema operacional está usando memória virtual demais, tá? Pode ser outro sintoma também, tá? Outras coisas, mas geralmente os computadores têm um LEDzinho, uma luzinha que acende quando o disco rígido está sendo usado, tá? Então, se vocês perceberem que a luz quase sempre fica acesa quando vocês estão executando determinados programas, isso significa que o programa está usando memória virtual demais. Claro que ela pode ficar assim quando vocês estiverem carregando, por exemplo, um vídeo, um arquivo grande, mas isso é normal, tá? O anormal vai ser quando vocês estiverem fazendo um processamento que não está usando o disco rígido, tá? E vocês estão vendo que o disco rígido está sendo usado durante a execução. Isso significa que o programa está usando memória virtual demais. É falta de memória RAM, esse é a causa, tá? Rapidinho, né, pessoal? Os programas em todos os sistemas gráficos atuais eles ficam abertos dentro de uma janela. Então a janela é esse espaço retangular que vocês veem na tela, né? Isso aqui é uma janela clássica do Windows, mas no Mac OS X vocês têm algo parecido com isso. Vocês têm janelas nas interfaces gráficas do Linux também, tá? E até no celular, tá? Então a janela vocês podem mudar ela de posição, clicando em cima da barra de título. Vocês podem minimizar, que ela vai sumir da tela, mas o programa vai ficar aberto, né? Vocês podem maximizar, que ela vai ocupar todo o espaço da tela, ou podem fechar a janela, né? Bom, por fim, tá? Para finalizar, aquisição de software, tá? Tem alguns termos aqui que eu acho importante que vocês entendam, tá? Até porque vocês vão estar mexendo com diversos softwares diferentes. Em primeiro lugar, o que é software proprietário e software livre? São coisas opostas, tá? Software proprietário é um software, tá, pessoal, em que quem distribui ou quem produziu o software, ele não disponibiliza o código-fonte do software para vocês que vão usar. O que é o código-fonte? O código-fonte é como o programa foi construído, tá? Então, ou seja, quando a gente tem acesso ao código-fonte, a gente tem acesso a todas as técnicas, todas as estratégias que as pessoas usaram para fazer aquele software, tá? Então, esse software proprietário
ele tem uma licença que não permite que vocês tenham acesso a esse código-fonte. Só a empresa que produziu o software tem acesso a esse código. Ele é visto pela empresa como uma propriedade da empresa e um sigilo comercial, tá? Bom, o software livre é o oposto, tá? O software livre, mais conhecido é uma licença chamada GPL, tá? Em que a GPL é um tipo de licença de software livre, tá? Vocês podem ter acesso ao código-fonte. Ou no caso da GPL, por exemplo, ela obriga que o fabricante disponibilize o código-fonte, se vocês quiserem ter acesso, tá? Então, o software livre permite isso. Eu posso ter acesso ao código-fonte do software, tá? Então, eu posso modificar o software, posso entender como ele funciona plenamente, tá? Uma coisa que eu quero observar com vocês é que muita gente entende errado que o termo software livre quer dizer um software de graça, tá? Não é isso, tá? Porque existe muito software livre que é pago. Por exemplo, vocês podem... O Linux. O Linux é um exemplo clássico de um software livre, né? Tem versões de graça do Linux, beleza. Mas existem muitas versões do Linux que a gente chama de distribuições que são pagas, tá? Vocês pagam pela distribuição. Então tem empresas que vendem distribuições do Linux. Tem software livre, então, que é pago, tá? Bom, para software de graça, a gente usa um termo chamado freeware, tá? Então, um software freeware é um software gratuito. Vocês podem baixar ele da internet, por exemplo, ou um aplicativo que vocês baixam ali no Google Play Store ou no iOS, e vocês vão instalar de graça, tá? A empresa não cobra nada para que vocês usem o software, tá? Por exemplo, existe aí o Google Chrome, né, que é um software proprietário, tá? E é de graça, certo? E existe software livre de graça também, o Linux, GIMP e outros por aí, tá? Shareware, ou às vezes a gente confunde isso também com uma versão trial, tá? Que é um termo em inglês para versão de teste, tá? Então, uma versão de teste. Na verdade, o shareware é uma versão de software, tá? Que o fabricante vai disponibilizar para vocês de graça de um software pago, tá? Para quê? Para vocês testarem o sistema e se gostarem, comprarem o software, a versão completa, tá? Então, geralmente essas versões shareware, elas têm alguma limitação. Pode ser de tempo de uso, por exemplo, tem softwares aí que vocês podem instalar eles, mas se vocês não pagarem, podem usar no máximo 30 dias, 15 dias, depende do software, tá? Então, depois de 30 dias ele vai parar de funcionar, tá? Ou de 15 dias, enfim. Outra limitação pode ser uma limitação de funcionalidade, quer dizer, a versão shareware ela tem menos funcionalidades. Geralmente ela vem com as funcionalidades básicas. Se a gente quiser as funcionalidades mais avançadas, que geralmente são as mais legais, mais interessantes, tem que pagar, tá? Mas aí a gente pode usar a versão básica infinitamente, tá? E tem alguns softwares que eles têm uma versão gratuita, shareware, mas tem uma limitação no produto que ele vai produzir. Isso é muito comum em softwares de manipulação de vídeo, né? Ou de imagens. Tem empresas que disponibilizam uma versão gratuita do software, mas quando vocês vão salvar a imagem ou o vídeo, ele insere uma marca d'água, tá? Ou algumas vezes eles têm uma limitação na resolução do vídeo ou da imagem que vocês podem gerar, tá? Ele limita a resolução, uma resolução baixa. Se vocês quiserem ter um vídeo com uma qualidade melhor, precisa pagar, tá? Certo? Então, essas são algumas formas de limitação. Tá? Então, basicamente, assim que o software é distribuído, tá? Então, é importante vocês entenderem isso aí, tá bom? Quanto ao software de manipulação de áudio e vídeo, vocês têm software proprietário para isso. Acho que a maioria dos softwares hoje que são usados, líderes de mercado, são softwares proprietários e pagos, tá? Alguns disponibilizam versões shareware para vocês usarem, tá? Existem softwares livres para manipular imagens e vídeos, tá? E sons,
Alguns são bons, mas a maioria deixa a desejar quando comparado com os softwares proprietários, tá? Seja na facilidade de uso, tá? Ou até em recursos mesmo, ou na qualidade do produto final. Então, mas é importante vocês conhecerem, tá? Eu não sou especialista na questão da manipulação de áudio e vídeo, mas vocês vão ver durante o curso de vocês provavelmente alguns softwares livres e gratuitos que vocês podem usar, tá? Beleza? Então era isso, pessoal, tá? Dúvidas, podem entrar em contato comigo. Até o próximo vídeo. Um abraço, até mais.